Bom, continuando a série de temas que mais pipocam no meu inbox, hoje temos o polêmico burnout não tem cura, só tem controle. Para entender de onde vem essa concepção de que burnout não tem cura, a gente precisa entender que existem dois tipos diferentes de medicina. A medicina alopática, que é a medicina convencional, que são aqueles médicos que a gente se acostuma a ir durante a vida. O gastro, o cardiologista, o ginecologista, o psiquiatra, sei lá, o neurologista, são aqueles médicos que prescrevem remédios que a gente compra na farmácia, que tem em qualquer esquina. A ignorância a respeito do que é o burnout, de como ele se forma, do que ele é, de como ele deve ser abordado, de como ele deve ser tratado, é muito grande ainda nessa medicina. Por quê? Não sei exatamente, mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar aqui no descritivo um vídeo onde dois médicos conversam e lá eles comentam sobre isso, e eu não vou ser idiota de, como publicitária, querer te explicar uma coisa que é técnica e que só médicos vão saber explicar com propriedade. Então vai ficar aqui no descritivo. Mas o fato é que os médicos entendem que o burnout é um tipo de depressão e que deve ser tratado com remédios psiquiátricos. Esse tratamento não resolve o burnout. Ele vai ajudar você na sua depressão, no seu transtorno de ansiedade, mas não no burnout em si. Isso os médicos que admitem que existe burnout, porque muitos médicos alopatas ainda insistem que o burnout é uma coisa inventada, que isso não existe. E aí a coisa fica até mais difícil. Outros médicos sempre acham que, como o burnout é uma coisa que a gente inventa, os nossos sintomas são sinais de outros problemas em outras partes do corpo. E aí é feito um tratamento geralmente errado, que algumas vezes, como comigo, faz tudo piorar ainda mais. E daí, no final, eles veem que a gente não está respondendo, colocam a culpa na nossa ansiedade, a gente tendo muita ansiedade ou não. E aí passam a gente para o psiquiatra, onde o burnout é tratado como se fosse uma depressão. 100% dos médicos alopatas? Não, mas 99% sim. E é daí que vem um monte de besteira que a gente ouve sobre burnout, que é coisa da nossa cabeça, que se a gente descansar vai passar, que exercício físico vai fazer bem pra gente em qualquer fase que a gente esteja do nosso burnout. É daqui também que vem o entendimento de que o burnout é um problema exclusivamente causado pela nossa vida profissional. E por isso, inclusive, foi dado à síndrome de burnout o nome de síndrome do esgotamento profissional. Quando você entende o burnout dessa maneira, você vai conseguir, com o tratamento, controlar os sintomas do burnout no seu dia a dia. Da mesma maneira que você consegue controlar uma depressão ou um transtorno de ansiedade, de um modo que te permita voltar a ter uma qualidade de vida muito boa. Mas sempre controlando, porque é uma coisa que não se cura, que você mantém sob controle. É uma âncora que, na verdade, a pessoa precisa arrastar a vida toda. Em alguns momentos, ela vai esquecer que essa âncora existe. Em outros momentos, ela vai pesar um pouco mais. E tem também um outro tipo de medicina que atende por vários nomes. Medicina complementar, medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina funcional, medicina holística. Mas você não vai ver nenhum médico falando que pratica medicina holística, porque há muita confusão entre um terapeuta holístico e um médico integrativo. Eu mesma muitas vezes ouço as pessoas falando, mas eu fui num médico integrativo, eu fiz microfisioterapia ou eu fiz acupuntura. É uma confusão muito grande, a gente tem muito pouca informação sobre isso, porque o sistema todo é feito em cima da medicina convencional, que é considerada a única que é correta e eficiente, e existe muito preconceito por essa abordagem médica. Todo o sistema tendo sido construído em cima da medicina convencional faz com que a gente questione muito pouco sobre isso. Tá tudo estabelecido, você tem as farmácias, os laboratórios, os consultórios, os hospitais, as clínicas,
Todo mundo tá ganhando com isso. Qual é o interesse das pessoas em mexer numa coisa, num time que está ganhando? Só que quando você tem um burnout e você começa a realmente prestar atenção na forma como a gente é orientado, na forma como a gente é tratado e nos resultados que a experiência das pessoas mostra, não só a curto prazo, mas ao longo de muitos anos, a gente entende que a abordagem da medicina alopata e da medicina alopática e da medicina integrativa são completamente diferentes, e isso vai fazer toda a diferença no seu tratamento. Enquanto a medicina alopática se especializa cada vez mais, e cada vez mais a gente tem profissionais que estão focados em coisas bem específicas ou partes muito específicas do nosso corpo, a medicina integrativa faz o caminho contrário, de enxergar a gente cada vez mais como uma coisa só, o indivíduo inteiro, e entra nessa conta não só a parte física, como a parte mental, a parte emocional e até a parte espiritual. Se você também tinha a impressão de que medicina integrativa é acupuntura e yoga, eu vou deixar aqui um vídeo para você assistir em que eu explico melhor e mais sobre isso, para esse vídeo aqui não ficar tão longo. E vou deixar também um outro vídeo, que é para não deixar dúvida. E se você estiver ouvindo esse vídeo no Spotify ou assistindo no Instagram, eu deixo sempre tudo no descritivo. Médico alopata não sabe tratar burnout.com.br. E o máximo que você vai conseguir, se submetendo a um tratamento convencional, é controlar os sintomas do seu burnout. Já quando você vai a um médico integrativo, você vai descobrir que nesse seu processo de burnout, o seu intestino está com uma desbiose muito grande, que a sua tireoide provavelmente está inflamada, está louca, você está com hipotireoidismo, seus hormônios estão todos zoados, seu sistema autônomo está meio despirocado, que parte do que você achou que era depressão é consequência dessas coisas, que parte da sua ansiedade não é da sua cabeça, mas também da forma como o seu corpo está funcionando. E outras coisas que parecem muito malucas, mas que quando você começa a perguntar, a pesquisar, a ler sobre, a se informar, você começa a ver que faz todo sentido. O médico integrativo, ao contrário do que muita gente acha, é um médico alopata, que se formou na mesma faculdade, que fez residência, que fez especializações, que atendeu no pronto-socorro, que atendeu no hospital, que atendeu no consultório, e um dia resolveu estudar mais coisas e se tornou um médico integrativo. Na minha opinião, um médico muito mais completo, é uma evolução. Quando a gente fala médico integrativo, muita gente acha que eu estou falando de terapeuta natural, de naturopata. Não é isso, é um médico mesmo. E é por essa falta de exatamente saber do que nós estamos falando que muitas pessoas preferem, ao invés de se informar, já resolver que eu tô falando de algum charlatão, de algum tratamento maluco. E é por isso que eu peço para você ver todos os vídeos que eu deixar aqui linkado no descritivo, antes de tirar conclusões. Se você fizer um tratamento integrativo, mais uma psicoterapia, e no caso de você ter um diagnóstico de depressão e ou de transtorno de ansiedade, você também procurar um psiquiatra, você vai se curar do burnout. O burnout vai ser uma página que você virou e que te ensinou a levar a vida de uma outra forma. É lógico que se você despirocar e falar, não, eu quero voltar a ser como eu era, o seu corpo vai sentir de novo. Mas se você ainda tiver essa necessidade de experimentar o seu antigo estilo de vida, é porque você ainda não sarou totalmente. Muitas vezes a gente tira a conclusão de que o burnout não tem cura e só controle, porque a gente entende que acabou o burnout antes dele ter terminado. Antes da gente ter aprendido tudo o que precisa ser aprendido com um burnout na nossa vida. Muitas vezes a pessoa faz um tratamento qualquer, passa 6 meses e ela já se sente fisicamente pronta para voltar, ela já mudou um pouco o estilo de vida dela, já começou a prestar atenção em outras coisas e ela fala, bom, então é isso. Quando ela tem um pico de pressão, uma crise de fadiga, ela fala,
é normal, porque burnout é controle. Eu já mudei tudo que eu tinha que mudar. E não, ainda não. Ainda está num processo de recuperação que foi abreviado pela pressa de voltar a ser ativo e a mostrar para as pessoas que o julgamento delas estava errado, que a gente não é preguiçoso, que a gente é comprometido. E essa necessidade de voltar e mostrar para as pessoas, essa necessidade de não se priorizar e ficar atento ao que estão pensando de você, significa que você ainda não sarou. É um processo longo, é um processo que exige paciência e que definitivamente demora mais do que a gente gostaria. Burnout não é depressão e tem cura. E temos um vídeo também sobre isso que eu vou deixar aqui. Gente, se informa, pesquisa, vai atrás. Não cai nesse papo de que médico integrativo é tudo charlatão, que eles só querem fazer tratamento para emagrecer, que eles vão te dar vitamina. Não cai nesse papo de que fazer o tratamento com um psiquiatra é a melhor coisa que você tem para fazer simplesmente porque é o que as pessoas querem que você faça. Eu até hoje ouço de pessoas próximas que eu não sarei porque eu não vou no psiquiatra, que eu estou em negação, porque a gente pesquisa 5 minutos sobre burnout no Google e a gente descobre que o tratamento para burnout é ir ao psiquiatra. Ninguém para pensar que tem casos e casos, que 52% das pessoas que têm burnout não têm depressão e tomam antidepressivo assim mesmo, porque é o tratamento que se convencionou para burnout e não se curam. E tem, da parte do médico, muitas vezes, colocado na conta da ansiedade da pessoa o fato dela não estar respondendo ao tratamento. Faz o que fizer sentido para você, mas se informa para entender o que faz sentido para você. Se você vir todos esses links que eu coloquei aqui, se você me acompanha, me escuta e para você faz sentido se tratar com um psiquiatra, se trate com um psiquiatra, porque a vida é sua, é a sua saúde. Você que sabe o que é melhor para você. Mas se para você fizer sentido fazer tratamento com um médico integrativo, mas estiver assim no meio de dúvidas e de crenças e de coisas que as pessoas falam, vai atrás, pesquisa, se informa, consulta um médico, pergunta, leva questões, experimenta, decide por você e não pelo julgamento dos outros. Essa é uma das lições que o burnout está aí para te ensinar. Para mim não faz sentido tratar uma pessoa que não tem depressão com antidepressivo e ignorar coisas como desbiose e a situação da tireoide, que é o que aconteceu comigo. Para mim não faz sentido me colocarem nos tratamentos que me colocaram, que me fizeram piorar ainda mais. Para mim não faz sentido ter um problema de saúde que me limita tanto e tão grave e simplesmente não ir atrás da informação. As pessoas vêm falar para mim que não vão no médico integrativo muitas vezes sem saber o que é um médico integrativo. Eu vou deixar também no descritivo um vídeo em que eu falo desse negócio de burnout não ser depressão e de ter dados sobre isso. Vou deixar também outros 3 vídeos de médicos integrativos falando sobre burnout pela abordagem da medicina ortomolecular, funcional, como você quiser chamar. E eu só quero lembrar aqui que muita gente considera essa conclusão de que burnout não tem cura e só controle, porque acha que vai precisar mudar menos coisas na vida se ela se conformar com essa informação.